Olá, meus amigos, minhas amigas do LAC Concursos. Estou aqui para trabalhar um assunto bastante específico, um assunto chamado Resolução 70 do Conselho Nacional de Justiça. Meus amigos e minhas amigas, essa Resolução 70 é uma resolução diferenciada. Essa Resolução 70 trata de um assunto muito interessante chamado administração. Especificamente, essa resolução trata das diretrizes da gestão estratégica do Poder Judiciário Nacional, não somente do Conselho Nacional de Justiça, dos órgãos superiores, mas total. Ou seja, o candidato sempre tem que estar atento às perguntas. Eu tenho percebido que muitos candidatos têm dificuldade de interpretar o que a questão está perguntando. Cara, então papo reto com você. Se a pergunta for a seguinte maneira: a gestão estratégica do Poder Judiciário. Bingo, parou. O planejamento estratégico do Poder Judiciário. Parou. Os objetivos estratégicos do Poder Judiciário. Parou. Todas essas questões foram retiradas, Ctrl+C, Ctrl+V, da Resolução 70 do Conselho Nacional de Justiça. Nós, aqui do LAC, especificamente professor aqui, a gente disponibiliza cursos online para tribunais do trabalho, que gosta de cobrar isso desde 2011. E vou bater uma réu para vocês, cara, ó, olho no olho. Olho no olho. Olha só. Todas as vezes que esse assunto consta no conteúdo programático, foi cobrado na prova. Todas as vezes. Ora, se você sabe disso, então você vai fazer o seguinte: você vai se antecipar os estudos e vai estudar. Um assunto muito fácil de aprender. Bacana? Então convido vocês a assistir uma super aula, estou bastante motivado. Estudei esse assunto, cara, com detalhes, consegui separar o máximo de questões que consegui localizar. Eu tenho absoluta certeza que você vai gostar dessa aula. Eu tenho certeza que se esse assunto cair na prova, você vai acertar. Agora, eu sempre digo, o professor, ele é um instrumento. Quem passa em concurso é você. Se você seguir as nossas orientações, cara, ninguém segura você. Tá? Então é o seguinte, eu vou explicar, claro, esse cara aqui na forma de administração. Tá certo? Bacana, fechou. Na forma de administração. E também vou explicar essa aula como o examinador, tá certo, pensa. Como é que é o modus operandi do examinador. Em especial da Fundação Carlos Chagas, que adora esse assunto. Vem comigo. Então vamos lá. Então vamos estudar. Resolução 70 de 18 de março de 2009. O que trata essa resolução? Está escrito na sua ementa. Atenção. Dispõe sobre o planejamento, olha só, o planejamento e a gestão estratégica, preste atenção. De quem? Do Poder Judiciário. Professor, eu não sei nada de planejamento, não sei nada de gestão estratégica. Tranquilos, eu vou fazer um reforço pedagógico sobre esse assunto para vocês. Mas olha só, gente. Pode ter certeza. Se você na prova, no comando da questão, ou seja, na pergunta, se você encontrar isso aqui, você pode ter certeza que está nessa portaria aqui, nessa resolução.
Um fator importantíssimo, essa resolução foi emendada, teve uma alteração em 2010, tá certo? A gente vai falar sobre isso. Então, a gente está aprendendo aqui a falar sobre isso. Então, qual que é o objeto dessa resolução? O objeto dessa resolução é o planejamento, claro, o planejamento estratégico e a gestão estratégica do Poder Judiciário. Professor, o que esse cara aqui, eu observo, cara, eu tenho muito contato com o povo do Judiciário, também do Ministério Público, né? Tenho muito contato com esse pessoal aí, e ultimamente esse povo parece que acordou para as práticas de gestão, administração, então eles querem modernizar. Então, palavra de ordem lá nesses tribunais chama-se gestão, indicadores, metas. Tá certo? E a missão constitucional do Conselho Nacional de Justiça, uma delas é essa também, organizar a forma de gestão do Poder Judiciário. Tá? Então, os caras adoram esse assunto. Tá? Essa resolução, ela tem uma exposição de motivos por que foi elaborada. E essa exposição de motivos está na forma de considerando. Vamos ler esses considerando, ou seja, o que a galera lá do Conselho Nacional de Justiça se fundamentou para editar essa resolução tão importante que vai nortear o planejamento estratégico e a gestão estratégica de todo o Poder Judiciário. Não sei se você percebeu a amplitude, a magnitude, a grandeza, o gigantismo deste assunto. Professor, se você fosse examinador, você elaboraria uma questão sobre esse assunto? Claro que eu elaboraria. Eu já quero recrutar pessoas do judiciário, selecionar pessoas, candidatos, que já saibam o movimento que o Poder Judiciário está tendo. Primeira justificativa, primeiro considerando competir de competência ao Conselho Nacional de Justiça como órgão de controle e atuação administrativa e financeira dos tribunais, a atribuição de coordenar o planejamento e a gestão estratégica do Poder Judiciário. Então é o seguinte, cara, você tem que saber que de quem é a competência, de quem é a responsabilidade de atuar no controle da administração administrativa, controle na atuação administrativa e financeira, dos tribunais, a atribuição de coordenar o planejamento e a gestão estratégica do Poder Judiciário. É de quem? Do Conselho Nacional de Justiça, por isso que ele editou. Professor, eu já vi esse cara em algum lugar? Com certeza, você deve ter visto esse cara lá na Constituição Federal. Segundo motivo, a unicidade do Poder Judiciário, ou seja, é um poder único, é um poder só, judiciário, a exigir a implantação de diretrizes nacionais para nortear a atuação institucional de todos os seus órgãos. Ou seja, o Poder Judiciário tem que ter uma diretriz de gestão, uma diretriz de estratégia, de planejamento única para que todo esse sistema judiciário siga. E essa portaria, com certeza, traz isso. Tá? Considerando que os presidentes dos tribunais brasileiros, reunidos no primeiro encontro do Judiciário, deliberaram pela elaboração de um plano estratégico nacional a fim de aperfeiçoar e modernizar os serviços judiciais. Então, os presidentes dos TJs, provavelmente de todos os estados, reuniram, decidiram, os tiozinhos lá, nós temos que ter uma diretriz nacional sobre gestão e planejamento. Filhote disso, qual que é? Resolução 70. Vamos lá. Eu não quero correr com essa aula. Essa aula eu quero detalhar devagar para você ir também se colocar no lugar do legislador, do momento que está ocorrendo. Nós sabemos, cara, que temos aí uma justiça lenta. Tá? E o povo clama cada vez mais uma justiça mais rápida. E o Conselho Nacional de Justiça tem essa responsabilidade.
Considerando outra exposição de motivos, o trabalho realizado nos 12 encontros regionais, consolidado no plano estratégico apresentado e validado no 2º Encontro Nacional do Judiciário, realizado em 16 de fevereiro de 2009, na cidade de Belo Horizonte. Faz tempo que eu não vou em BH, hein? Tenho 2 tios que moram lá, cara. Meu pai é cruzeirense. Considerando a aprovação no 2º Encontro Nacional do Judiciário de 10 metas nacionais de nivelamento para o ano de 2009. Então é o seguinte, ó. Então ocorreu o seguinte, teve 10 metas de nivelamento. Professor, eu tenho que saber essas 10 metas? Não precisa. Por quê? Porque essas 10 metas foram aperfeiçoadas por esse plano que a gente vai apresentar para vocês. E vou bater uma real para vocês, cara. Eu sou administrador, profissional, tá? Profissional. Tenho quantos anos de formado? Ave Maria, 15 anos de formado. Todo dia estudo administração. Esse plano aqui atende os requisitos de administração. Com certeza teve um suporte de assessoria, consultoria fantástica aí, os tiozinhos para elaborar isso aqui. Considerando a necessidade de se conferir maior continuidade administrativa aos tribunais, independentemente da alternância de seus gestores. E, finalmente, considerando determinar a resolução, ô professor, o que esse cara aqui, professor, isso aqui é fazendo upload de aula, olha aí, isso aqui é uma aula chamada habeas corpus, olha aí, uma aula longa, vamos mandar mais uma para a galera aí, pronto, vamos voltar aqui. Considerando determinar a resolução CNJ número 49, de 18 de dezembro de 2007, a criação do Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica, unidade administrativa, competente para elaborar, implementar e gerir o planejamento estratégico de cada órgão. Então é o seguinte, isso aqui não cai mais em concurso, mas caia bastante a resolução 49. A resolução 49, o objetivo dela era, olha aqui, ó, obter informações sobre a atuação de quê? Do judiciário. Tá certo? Claro, existe essa atuação desses núcleos, né? E a gente tem a de falar que o judiciário está cada vez mais, tá? Está cada vez mais aí, como é que eu vou falar para vocês? Está cada vez mais aí com estatística na ponta dos dedos, né? Então pronto. Então esses aqui são os motivos, né? É a exposição de motivos para que fazer um plano estratégico. Importante? Claro que é importante. Tá? Até agora, eu quero montar para vocês um modelo mental, um conceito. A resolução trata de quê? Olha lá, na lata, vai. Isso, plano estratégico do judiciário e a sua gestão estratégica. Pronto. Principalmente o seu planejamento estratégico. Então, cara, você, candidato, que quer gabaritar um assunto super fácil como esse, você vai ter que saber identificar dentro do texto aonde que estão essas coisas importantes. Comigo. Essa resolução, salvo engano, está organizada em 6 capítulos. Primeiro capítulo, do planejamento e da gestão estratégica, disposições gerais. Segundo capítulo, do prazo e da forma de implantação. Capítulo 3, do banco de boas práticas de gestão do Poder Judiciário. Então ele quer fazer o quê? Uma gestão do conhecimento, não é isso? Gestão do conhecimento, boas práticas, bastante louvável, né? Bastante louvável. Tentei fazer uma pesquisa sobre esse cara aqui, esse ponto aqui pouco avançou, porque não é assim, mas está no papel, está no edital, pode cair no concurso. Capítulo 4, do acompanhamento dos resultados. Claro, na administração é assim. Não adianta você elaborar um super plano se você não acompanha o resultado. E é importante você saber como vai ser a forma de acompanhamento. Isso, inclusive, já foi objeto de questão de prova. Aliás, tudo que eu vou falar para vocês aqui, tá, já caiu na prova e pode repetir.
perguntando de outras formas. Principalmente para o cara que vai fazer FCC para tribunais do trabalho. Tá? Tribunais do Trabalho, FCC, adora de paixão essa resolução 70. E finalmente, capítulo 5, 12 indicadores, metas e projetos nacionais. E finalmente, nós temos as disposições finais. Então aqui a estrutura do nosso plano estratégico, né? Ok? Então vamos lá, primeiro capítulo, um dos mais importantes. Os mais importantes. Vamos lá. Do planejamento e da gestão estratégica, disposições gerais. Artigo 1º. Fica instituído o planejamento estratégico do Poder Judiciário consolidado no Plano Estratégico Nacional consoante do anexo. Primeira coisa importante que você vai ter que saber. Nós vamos falar sobre isso na aula, mas eu já vou antecipar. Se você estudar somente o corpo da resolução, você vai estudar 50%. Você não vai estudar por completo. Então, esta resolução, ela tem 2 anexos. Eu não sei qual dos dois, acho que esse aqui trata do BSC, que é o Balance Scorecard, que é o mapa estratégico do judiciário, que a gente vai explicar, claro. E o 2, ou vice-versa, trata realmente do plano estratégico. Então, moral da história, você vai ter que ler a resolução e dar uma olhada nesses anexos. Inclusive, tem uma pergunta aí que o cara conseguia matar ela se ele se leu lá o manual lá, o plano estratégico. Mas, professor, eu não sou dessa área, professor. Isso para mim tudo é diferente. Então, o professor vai passar técnica para você poder entender, compreender os termos aqui contidos, para ficar fácil, principalmente a turma do direito. Então, a primeira consideração está aqui, o anexo. Então, o anexo é importante. A cabeça desse artigo aqui, o caput. O que ele está falando? Ele está falando daqui, planejamento estratégico. De quem? Do Poder Judiciário. O que é planejamento? É uma função da administração. Nós temos 3 tipos de planejamento: estratégico, tático e operacional. Aqui está falando do planejamento estratégico. Então o examinador pode mandar lá operacional, pode mandar tático, você vai colocar errado. Na ciência da administração. Tá? Na ciência da administração. Obrigatoriamente, o planejamento estratégico é composto por uma coisa chamada de valores estratégicos. Então, o aluno vai ter que saber quais são os valores estratégicos. O cara vai querer cobrar isso na prova. Então, preste atenção. Todo e qualquer planejamento estratégico tem que ter a tal da missão. Então, é o seguinte. O que é a missão? Missão é a razão de ser. Por que existe? E nesse documento fala qual é a missão do Poder Judiciário, qual é a razão de existir do Judiciário. Tá certo? Professor, todo planejamento tem que ter a tal da visão de futuro. O que esse poder, o que esse organismo deseja ser no futuro? Isso pode cair na prova, isso é importante, isso aqui é administração. Todo planejamento estratégico, ele vai nortear quais são os valores de atuação dessa entidade. Então, o aluno vai ter que enxergar quais são os valores do Poder Judiciário do seu planejamento. Todo planejamento estratégico tem os seus objetivos estratégicos. Você vai ter que identificar
E todo planejamento estratégico, claro que vai ter as suas metas estratégicas. Está aqui. Então presta atenção, todo planejamento estratégico é obrigatório conter isso, não é planejamento estratégico. Ou seja, você tem que ir para o concurso com esses caras na cabeça. Aí lá naqueles encontros regionais lá, deve ter feito várias reuniões, facilitadores daqui, dali, acolá, faz não sei o que, PowerPoint, todo mundo, chamou lá os tiozinhos, tá? Chamaram os caras lá para formular esses documentos, que esses documentos aqui, que é a missão, visão, valores, ele não pode ser feito de uma cabeça só, deve ser uma produção coletiva. Eu falo disso com muita propriedade, que o professor aqui, eu já fui responsável por facilitar vários processos de planejamento na minha vida, vários. Tá? E gosto muito. Então, primeiro, planejamento estratégico é composto por quê? Olha aí. Esta resolução sintetizando nos seguintes componentes. Primeiro, qual que é a missão? Missão de quem? Do Poder Judiciário. Por que tem que ter missão? Porque missão é um componente obrigatório do planejamento estratégico. Qual que é a missão do Judiciário? Realizar justiça, curta e grossa. Tem que saber. Claro que tem que saber. Qual que é a missão do Judiciário? Realizar justiça. Cara, se você está me assistindo, porque você está fazendo concurso por algum órgão do Judiciário, e pode ter certeza que o examinador pode querer saber disso de você. O que eu falei na sequência? Missão é o quê? A razão de ser. 2, visão de futuro. Qual que é a visão? Visão, visão. O que você quer ser vista no futuro. Como que o Judiciário quer ser visto no futuro? Olha só. Ser reconhecido pela sociedade como instrumento efetivo de justiça, equidade e paz social. O cara, na prova de administração, adora falar que essa visão aqui não é visão, é missão. Ele troca as palavrinhas. Ele vai falar que realizar justiça é visão. Não, eu não vou cair, porque o professor Luiz Antônio explicou que missão é uma coisa e visão é outra. Então está aqui. Cara, esses dois caras aqui, você vai ter que conhecer a letra seca do texto. Porque ele pode querer tentar pegar você, desculpa a expressão, querer te sacanear. Ele vai trocar aqui equidade por igualdade. Está errado? Tem que saber a letra do texto. Atributos de valor. O que eu falei? Todo planejamento tem missão, visão e valor. Quais são os atributos de valor do Poder Judiciário para a sociedade? O que é isso? São comportamentos requeridos por todos os membros do Poder Judiciário para nortearem os seus comportamentos. Então, qual que é o comportamento requerido do Poder Judiciário? De todos aqueles que lá estão. Primeiro, credibilidade. O valor da credibilidade, olha aí. Tá? Acessibilidade, celeridade, ética, imparcialidade, modernidade, probidade, responsabilidade social e ambiental e, finalmente, transparência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está aqui, tem que saber. Tem que saber. O cara aqui, ele fala o seguinte, ele pode elaborar uma questão de exceção. Dentre os tributos de valor abaixo, qual deles que não faz parte de um tributo de valor do Poder Judiciário? Não precisa nem colocar a resolução do Poder Judiciário. Está aqui. Beleza? Atributos de valor. Vamos lá. Credibilidade, acessibilidade, celeridade, ética, imparcialidade, modernidade, probidade, responsabilidade social, ambiental e transparência. Cara, na época que eu fazia concurso, eu ficava igual papagaio, repetindo. Tem que ser assim, cara. Fixar conteúdo.
E papo reto, cara, ó, eu vou falar pra você, cara, eu dou aula porque eu gosto muito, cara, muito disso aqui, tá? Eu gosto, cara, de receber um e-mail, o cara foi aprovado. É um assunto muito fácil de ser cobrado em concurso. Cara, isso aqui, todo concurseiro tem que ter sua estratégia de estudos. Tem que ter sua estratégia de estudos. Todo concurseiro. Então, o que eu quero falar pro meu amigo concurseiro, cara? Eu quero falar pro meu amigo concurseiro o seguinte. Se a probabilidade é elevadíssima disso cair no concurso, então não perca essa probabilidade porque o assunto está perto de você. Está perto de você. O que eu falei para você? Todo planejamento estratégico tem que ter missão, visão, valores e objetivos. E as metas, não é? Isso está aqui. Trouxe. Primeira coisa que o cara tem que saber. A metodologia que utilizou foi um pouco diferente. Então nós temos aqui, ó, 15 objetivos estratégicos distribuídos nos 8 temas. Estratégia para vocês, ó, faça uma lista, ó, uma lista, 2 temas. Faça um mapa mental no seu caderno, escrevendo no dedo. Aí você coloca aqui, 1, 2, 3, 4. Ok? Depois, cada tema desse vai ter seus respectivos objetivos. O cara vai falar que esse objetivo 1 aqui pertence a esse tema, e assim por diante. Está aqui. Grande potencial de cair na prova isso. Então, primeira coisa o cara tem que saber. São quantos temas? 8. São quantos objetivos estratégicos? 15. Atenção, atenção, metodologia, administração na parada. Atenção, atenção aqui. Ó, vamos lá. São quantos temas estratégicos? Você tem que sistematizar o conteúdo na sua cabeça para você poder fixar. São quantos temas? 8. São quantos objetivos? 15. Fechou. 8, 15. Atenção. Todos os objetivos são vinculados a algum tema. Não existe objetivo solto. Objetivo é para a realização do tema. Entenderam? Então, olha só. Todos os 15 objetivos, eles são vinculados a um tema. Tem que saber? Tem. Cai na prova? Cai. Cai. Bastante. Primeiro tema. Eficiência operacional. Na eficiência operacional temos 2 objetivos estratégicos. Primeiro, garantir agilidade nos trâmites judiciais e administrativos. Objetivo, buscar a excelência na gestão e custos operacionais. Pronto. Então, eficiência operacional, 2 objetivos. B, acesso ao sistema de justiça. Acesso ao sistema de justiça é o segundo tema. E ele tem 2 objetivos. Objetivo número 3 e objetivo número 4. O que está vinculado ao acesso ao sistema de justiça? Facilitar o acesso à justiça, promover a efetividade no cumprimento das decisões. Ok, já foram 2 de 8. Opa, C. Responsabilidade social. Objetivo 5. Promover a cidadania. Professor, é correto afirmar que promover a cidadania é um objetivo estratégico do Poder Judiciário? Correto. Olha aí. Perfil CESP de perguntar, pergunta assim. D. Alinhamento e integração. Quarto objetivo. Tem 2. Quarto tema, 2 objetivos. Objetivo 6. Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Judiciário, ou seja, a mesma linguagem no federal e no estadual. 7. Fomentar a interação e a troca de experiências entre tribunais nos planos nacional e internacional. Tá certo? Olha, ele quer sair do casulo. E
Atuação institucional. Como assim atuação institucional? No Brasil nós temos 3 poderes independentes e harmônicos entre si. Não é isso? Poder legislativo, judiciário e executivo. Então ele quer a atuação institucional desse poder. Nós temos 3 objetivos: fortalecer e harmonizar as relações entre os poderes, setores e instituições. 9. Disseminar valores éticos e morais por meio de atuação institucional efetiva. E o objetivo 10, aprimorar a comunicação com os públicos externos. Atuação institucional desse poder. 3 objetivos. Professor, TRT, FCC 2012, cobrou esse cara? Cobrou. E papo reto, cara. O cara que não leu a portaria, não se concentrou, tem tudo pro cara ter errado esse cara aí. Fortalecer e harmonizar as relações entre os poderes. Olha só, fortalecer e harmonizar as relações entre os poderes, setores e instituição é um dos 15 objetivos estratégicos apontados na Resolução 70 do CNJ. Este objetivo pertence a qual tema estratégico? Eu vou voltar aqui pro cara. Eu vou voltar aqui para vocês sentirem o poder do Ctrl-C, Ctrl-V, para vocês sentirem como que o examinador pensa, como é que ele elabora a prova. O cara, nesse assunto aqui, ele não pode inventar moda, ele vai usar o Ctrl-C, o Ctrl-V, pode ter certeza disso. Então aqui você está sendo avaliado pela sua memória. Olha o que diz aqui no tema, atuação institucional, objetivo 8. Fortalecer e harmonizar as relações entre os poderes, setores e instituições. Apaguei para ficar o negócio limpo para o aluno. E vamos aqui. Fortalecer e harmonizar as relações entre os poderes, setores e instituição. É um objetivo que pertence à atuação institucional. Letra E. Professor, estou começando a sentir essa segurança. Sim. Cara, o aluno quando o aluno estuda, ele se sente seguro, autoconfiança. Ele passa a acreditar nos seus próprios sonhos. Ok? O que é a gestão de pessoas? Vamos lá. O que é esse cara aqui? Eu quero dar aula, cara. Eu não estou dando palestra, não. Quero que você aprenda, meu filho. Hein? Aqui. Qual que é o nome desse cara aqui? Tema estratégico. Ok. Dica para quem vai fazer concursos de técnico e analista da área administrativa. Os temas de gestão, orçamento, obrigatoriedade de saber. Porque ele pode mandar esse cara aqui, inclusive na prova lá de gestão de pessoas, de administração. Tá? Você tem que se antever o examinador. No gestão de pessoas, você tem quantos objetivos? 2. Quais são? Olha só. Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos magistrados e servidores. Conhecimentos, habilidades e atitudes. É o tal do chá. Esse chá, na ciência da administração, ele é chamado de competências. Professor, então é o seguinte, desenvolver competências dos magistrados e servidores? Exatamente, você quer dar gestão de competências, tem que saber, o macete aqui, chá, conhecimento, habilidade. Então, desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos magistrados e servidores. 12. Motivar e comprometer magistrados e servidores com a execução da estratégia. Olha aí. Qual estratégia? É essa estratégia aqui, do plano. Né? Então ele quer o quê? Ele quer motivar e comprometer, ele quer trazer o cara, quer dar um motivo. Agora é o seguinte, né?
Quando a gente fala motivar, eu falo com bastante tranquilidade isso, que eu sou da área de administração. Você motiva alguém que você dando um motivo para ele. Como é que você vai motivar alguém se você não tem motivo? Né? Então pense nisso aí. Infraestrutura e tecnologia, 2 objetivos. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais. E garantir a disponibilidade de sistemas essenciais de tecnologia de informação. E, finalmente, o orçamento. Assegurar recursos orçamentários necessários à execução da estratégia. Pronto. Outra questão, olha aí, TRT, 11ª Região, FCC 2011. Cara do céu, de novo, o cara vai fazer, meu filho, concurso da FCC, tá no edital, resolução 70, cara. Um ponto faz a diferença, cara, um ponto faz a diferença. Tá? Aqui, dentre os objetivos estratégicos definidos na resolução 70, de 18 de março de 2009, do Conselho Nacional de Justiça, aquele que mais contribui para tornar efetiva a gestão de pessoas no âmbito do Poder Judiciário é aquele que se propõe. Parou. Deu a dica. Gestão de pessoas. Gestão de pessoas é o quê? É um tema. Esse tema tem 2 objetivos. Lembra aquele do chá? Não é isso? Ó? Incentivar desenvolvimento de conhecimentos especializados. Não, não é. Não está escrito isso. B. Garantir agilidade administrativa. Não. Motivar e comprometer os magistrados e servidores. Aí, Ctrl C, Ctrl V, letra C. Aí, letra C. Motivar e comprometer magistrados, né, e servidores com a execução da estratégia. Lembra que eu falei, tem que dar um motivo, não é isso aí, cara. Aí, isso aqui, cara, o cara que estudou meia boca teve tudo para errar. Então, essa expertise de você entender o comando da questão, você fazer a questão, saber fazer provas, cara, também é papel do professor. E eu tento passar isso para vocês. Valeu?